Olá, sejam muito bem-vindos aos Astros em Campo. Eu sou a Tereza Klein, eu sou taróloga e eu vou fazer agora uma leitura de tarô sobre o jogo que acontece entre Corinthians e Fluminense no dia 16 de abril pelo Campeonato Brasileiro, jogo que ocorre na Neoquímica Arena em São Paulo. Gente, é importante destacar que eu estou aqui como taróloga, eu não estou aqui como torcedora, ou seja, qualquer resultado, qualquer leitura que eu fizer aqui não reflete o meu desejo, a minha opinião, minha expectativa, minha torcida, nada disso. Eu simplesmente interpreto as cartas, tá? Eu não tô pendendo para nenhum lado, nada disso, tá? E também é importante dizer que existe margem de erro na minha interpretação, existe, tá? Então sejam, acima de tudo, muito responsáveis com as escolhas de vocês e essas leituras que eu faço, esse canal está começando muito focado naquele torcedor que ama o seu time e que quer saber absolutamente tudo sobre um jogo. Então, vamos ver, né, inclusive como estão as energias, certo, queridos? Então a gente está conectado aqui com a energia com o Corinthians e com o Fluminense. Então, este deck de cartas aqui é o Corinthians e este deck de cartas aqui é o Fluminense, tá? Vamos lá, gente. Corinthians e Fluminense. Partida que acontece no dia 16 de abril na Neoquímica Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Eu estou conectada ao time do Corinthians. Estou conectada ao Corinthians. Vamos lá. Time do Corinthians. O Corinthians vai ganhar o jogo do dia 16 de abril contra o Fluminense? O Corinthians vai ganhar esse jogo? O Corinthians vence esse jogo? Quatro de espadas na base, desejos 6 de espadas, energia favorável 8 de ouros, energia de desafio 9 de ouros e energia e resultado 4 de paus. Cartas muito boas para o Corinthians, tá? Olha, olhando aqui, ainda não olhei as cartas do Fluminense, mas eu já digo que sim, tem muita chance de vitória pro Corinthians, tá? Porque o Corinthians caiu como resultado aqui, as cartas estão muito positivas, e o resultado do Corinthians é a carta do 4 de paus, que é a carta da comemoração, e da comemoração em casa, porque o 4 de paus fala do lar, né? Os alicerces, então tudo a ver, eles estão jogando em casa, e essa carta mostra eles comemorando em casa. Tá? Então, sim, um resultado muito feliz. Mas antes de cravar qualquer coisa, eu vou ver as cartas do Fluminense, que daí a gente vai começar a cruzar e comparar aqui as cartas, tá? Vamos ver o Fluminense. Fluminense, eu tô conectada à equipe do Fluminense, que joga no dia 16 de abril contra o Corinthians em São Paulo. Fluminense. Eu estou conectada ao Fluminense. Fluminense vai vencer esse jogo. As de copas aqui na base. Rainha de copas nos desejos. Energia favorável tem um 10 de ouros. Energia de desafio 3 de paus e resultado imperatriz. Olha, o Fluminense está com cartas excelentes também. Eu vou ter que tirar mais cartas aqui agora para entender quem de fato vai ganhar. Porque a Imperatriz é uma carta muito boa, é uma carta de poder, de abundância, de estabilidade. Olha, vamos ver aqui, as cartas do Fluminense, a base deles é o As de Copas, que é uma carta de renovação, de alegria, algum bom acontecimento que eles tiveram nos últimos tempos. Então, assim, é uma carta boa. Os desejos, rainha de copas, né? Então eles estão indo realmente para fazer uma partida equilibrada, para se manter cada vez melhor no Campeonato Brasileiro. Energia favorável 10 de ouros. O time vai estar bom. O time vai estar bem, vai estar completo, jogadores bons, porque o 10 de ouros é uma carta de abundância, é uma carta de estabilidade, é uma carta muito boa. Então, assim, eles entram muito bem estabelecidos em campo, tá? Não sou técnica de futebol, eu estou lendo as cartas, tá? O que as cartas estão dizendo. 3 de paus, desafio talvez se expandir, tá? Avançar mais em campo, mas o resultado é a Imperatriz, que é uma carta de sucesso, de vitória, e a Imperatriz é uma carta muito forte mesmo. Agora vamos ver
porque as cartas do Corinthians também estão boas. O Corinthians entra no 4 de espadas, que é uma carta aqui de tranquilidade, de segurança, de paz. Ó, eles entram com a mente aqui tranquilinha. 6 de espadas objetivos, eles também estão focados, né, nessa boa construção aí do Campeonato Brasileiro. E o 8 de ouros é uma carta muito positiva. É a carta do sucesso, e o sucesso que é conquistado pelo trabalho, pela dedicação. O time do Corinthians aqui mostra que eles estão treinando muito bem, estão se dedicando muito, essa equipe entra bem preparada. 9 de ouros, tá? É uma carta de abundância, de conquista. Aqui tá no desafio, né? Porque o Fluminense ele tá com cartas muito fortes, então vai ser um jogo aqui que realmente não vai ser fácil. Mas o resultado é o 4 de paus, que é a comemoração em casa. Vamos entender, porque os dois são com cartas excelentes, e vamos entender afinal quem é que vai ganhar. Por isso que eu já falei, tirei as cartas do Corinthians, mas tem que ver as do Fluminense. Ainda não tô conseguindo cravar quem é que vai vencer aqui. Os dois clubes estão com times com cartas muito, muito poderosas, tá? Vamos lá. Fluminense, eu vou ver aqui agora o Fluminense. Qual é a chance de gol e de vitória do Fluminense? Qual é a chance de gol e de vitória do Fluminense no dia 16 de abril, na Neoquímica Arena? Qual é a chance de gol e de vitória do Fluminense no jogo contra o Corinthians no dia 16 de abril? Sete de espadas, carta do mundo, e 3 de pau. São cartas boas. O 7 de espadas pode mostrar eles tendo algum revés. De repente o Corinthians marcando algum gol, alguma coisa. Mas a carta do mundo e 3 de paus mostra eles trabalhando e conseguindo recuperar. São boas oportunidades. 10 de paus. Vamos ver o Corinthians aqui. Corinthians, qual é a chance de gol e de vitória do Corinthians no dia 16 de abril, na Neoquímica Arena, em São Paulo? O Corinthians, qual é a chance de gol e de vitória do Corinthians na Neoquímica Arena no dia 16 de abril? Jogo do Fluminense contra o Fluminense. Vamos ver o Corinthians, ele vai vencer? Qual é a chance de gol e de vitória do Corinthians? Vamos lá. 8 de paus, rainha de copas, rainha de espadas. Tá muito equilibrado. O que eu tô vendo? Muita chance de empate. Porque assim, as cartas estão muito boas. O Fluminense ele vai estar muito bem em campo, tá? Muito bem. Tem muita chance de gol, sim, do Fluminense. Muita chance. O Fluminense ele vai estar mais forte que o Corinthians. Por algum motivo ele vai estar mais forte. Eu vou ter que tirar o baralho cigano aqui pra ver, porque assim, as cartas estão muito equilibradas. Me mostrando o que um faz gol, o outro também faz. Aqui, situações aqui de muito equilíbrio em jogo. Corinthians vai, vamos ver lá, baralho cigano. Corinthians vai vencer a partida do dia 16 de abril. Vamos ser enfáticos. Corinthians vence a partida do dia 16 de abril. Vamos lá. Vamos embaralhar bem essas cartas aqui. O Corinthians ele vai vencer. Baralho cigano. O Corinthians vence essa partida. O Corinthians vai vencer a partida do dia 16 de abril. Ele vai ganhar esse jogo. Carta dos peixes e a carta da cruz. Cartas boas. O Fluminense vai ganhar esse jogo. Espiritualidade, baralho cigano. O Fluminense vai ganhar esse jogo contra o Corinthians no dia 16 de abril. Fluminense ganha o jogo. Bom, Fluminense vai estar muito bem. Mas aqui eu vejo aqui esse envelope com a raposa. Pode ser que eles tenham alguma falta, algum jogador expulso, alguma situação aqui que faça com que eles não ganhem. Apesar deles jogarem muito bem e no fim, quem comemore seja o Corinthians. Mas eu vejo assim, é um jogo que vai estar muito equilibrado. O Fluminense eu vejo ele com cartas muito boas, tá? Muito boas mesmo. Só que eu vejo que eles poderão ter algum revés. Mas eles vão estar muito fortes, tá? Então, assim,
muita chance de empate ou vitória do Corinthians. Embora o Fluminense esteja muito, muito bem. Tá muito difícil cravar essa vitória. Mas o que me fez aqui ver que o Fluminense poderá não vencer esse jogo, apesar de jogar muito bem. Tem um 7 de espadas, mas que até aparece ele se recuperando. E aqui tem a raposa com a carta aqui do envelope, né, da carta do baralho cigano, que pode mostrar sim alguma situação que vai exigir muito deles. Eles vão ter que ser astutos, tá? Então algum jogador que vai levar um cartão vermelho, né? Então alguma situação aqui que vai ser um pouquinho mais desafiadora para o Fluminense. Enquanto que o Corinthians, além de ter um 4 de paus mostrando vitória em casa, e aqui tem eles assim muito bem, eles fluindo muito bem, né? São cartas aqui de poder deles em campo, essas rainhas aqui. Eles muito bem equilibrados, a carta dos peixes com a cruz, né? Que fala assim do jogo deles fluindo muito bem. E deles, assim, até mesmo que a cruz fala até mesmo de uma sorte, de uma proteção até da espiritualidade. Tá interessante isso aqui. Carta do Sol. Então, assim, aqui pro Fluminense. Então, assim, o Fluminense não vai ser um adversário fácil, tá? Por isso que eu tô cravando muito aqui a possibilidade de empate, porque o Fluminense vai jogar muito bem. Mas se tiver que dar vitória, eu dou a vitória pro Corinthians, tá? Embora o empate esteja forte, tá? Mas se for para dar vitória para alguém, Corinthians. Tá bom, gente? Façam as escolhas de vocês de maneira pensada e responsável. E acima de tudo, futebol é alegria, é amor, é diversão. Então sejam muito responsáveis com as escolhas de vocês, tá bom? Uma ótima partida para todos.